Oi, gente! Como vai? Então, tô de uma forma bem simples hoje. Só arrumei cabelo, coloquei um óculos e isso aí, só até o cordão aqui tá todo descuidado. Hoje eu vim bater um papo, contar sobre um relato meu. Então, sem muitas enrolações, porque eu acho que vai ser meio longo. Eu engravidei no final de 2022, em novembro mais ou menos. E tive o neném, meu filho, em 2023, em agosto. A minha gravidez não foi nada fácil desde o começo. E esse é relato, isso é outra coisa. Talvez depois eu conte ou não. Desculpa se eu estiver olhando pra aqui, porque eu tô olhando pra tela, mas eu tô tentando olhar pra cá. Hoje eu vim contar sobre... Eu era ateu e eu comecei a acreditar em Deus durante minha gravidez. Por quê? Eu era ateu porque eu acho que a maioria do que os ateus pensam, não aconteceu nada na minha vida, nenhuma prova divina e nem algo muito uau para falar eu acredito em Deus ou ele fez isso na minha vida. Durante a gravidez, no começo da gravidez, sem eu saber que estava grávida antes, eu trabalho numa lanchonete, como eu posto minha rotina aqui pra vocês. Tava eu e minha mãe lá embaixo, esperando cliente, aí a gente fica sentada e essas coisas. Aí chegou um moço deficiente de um lado do corpo, eu acho que deve ter tido alguma doença ou algo do tipo. E do nada ele entrou dentro da lanchonete e perguntou se minha mãe era evangélica. Ela falou que não, que era da Universal e falou, ela não é, né? No caso, apontando pra mim. Minha mãe falou que não. E eu afirmei que não, porque eu realmente não era e eu não gostava de nada em relação a isso. Envolvendo Deus e algo do tipo. Aí ele apontou pra mim e falou, agradece sua mãe por ela ser da igreja. E toma cuidado porque tem muitas pessoas falsas, tem pessoas falsas na sua vida. Ok, ele foi embora, ele falou que só entrou e sentiu vontade de falar isso e foi embora. Aí em janeiro, não, final de dezembro, finalzinho de dezembro mesmo, pra janeiro, eu descobri que tava grávida. Aí tá bom. Comecei a fazer pré-natal, vai, vem. E a prova é que durante a gravidez que eu tinha pessoas falsas à minha volta era a mãe e irmã do meu namorado, pai do meu filho, no caso. Mas isso eu não vou entrar muito em detalhes agora. E nem eu acho que eu nem vou entrar em detalhes, porque envolve outras pessoas. Aí com 8 meses, 7 meses por aí, eu fui no meu pré-natal, que eu faço na clínica da família. Fazia, né? Na clínica da família. Aí eu sempre acompanhada dos meus pais. Aí quem foi, minha mãe estava trabalhando, quem foi comigo foi meu pai no meu pré-natal. Aí a gente sentado, esperando sendo chamado, aí meu pai me leva de moto até a porta e a gente entrou, tá bom. Aí eu sentei, dei minha ficha, sentei e esperei um pouco. Quer dizer, fiquei lá esperando, né? Porque não tinha só eu, tinha mais gente. Aí do nada entrou uma senhora e veio direto a mim. Ela, entrou na clínica da família e veio direto a mim. Aí ela falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Aí ela falou, eu tive vontade, eu senti vontade de vir até você, porque eu vi uma seta preta apontando pra sua barriga. Algo do mal, uma seta preta apontando pra sua barriga e sei lá, um negócio estranho. Eu posso orar por você e pelo seu bebê? Eu falei, pode. Aí ela colocou a mão na minha barriga e começou a orar.
Eu fechei o olho, sempre aceitei, eu sempre respeitei a religião dos outros, independente de qual seja. Então eu deixei. Eu fechei o olho, ela olhou pra minha barriga, ela falou que... Aí depois da oração ela falou que precisava entrar e fazer isso porque ela sentiu uma seta do mal na minha barriga. Tá bom, aí depois ela falou, Deus me abençoe, que seja tudo tranquilo, e foi embora. Tá bom, com 9 meses, eu vou tentar fazer outro relato de parto, porque aquele outro saiu muito ruim, que era o meu celular antigo. Mas com 9 meses, quando eu completei 9 meses, eu comecei a sentir dores. Então foi um vai e vem danado do hospital, porque eu sentia dores, eu pensei que ia parir. Aí na reta final mesmo, quase completando 10, que eu falo 10, né, gente? Começou a sair líquido de mim. Não era xixi, porque eu sabia que não era xixi. Minha calcinha sempre ficava molhada. Não era xixi, era um líquido, talvez da barriga, que era da barriga mesmo. Aconteceu outra coisa também, uma moça que veio até mim, mas agora eu não lembro, fugiu da minha mente, eu não sei porquê. E assim, umas senhorinhas da igreja também nunca foi muito chegada a mim, mas do nada elas começaram falando que estavam orando por mim, que me abençoava, enfim. Eu comecei a sentir muitas dores, não é à toa que com 9 meses eu parei de trabalhar. Começou a sair líquido de mim e foi um vai e vem danado do hospital. Chegando, o meu filho nasceu dia 26, chegando no dia 25, minha bolsa estourou e eu tava com uma febre. Minha mãe falou que não é normal grávida sentir febre, mas como eu nunca tive filho antes, pra mim era normal, era um resfriado. A gente foi, aí teve um bafado ali que eu vou contar em outro vídeo. Acabou que meu filho nasceu com uma bactéria e eu peguei uma bactéria lá. A gente ficou internado quase um mês. E minha mãe orava por mim, minhas tias oravam por mim, recebi muita visita da família do meu pai, da família da minha mãe, sempre comigo. Eu chorava dia e noite, principalmente por causa do meu filho. Meu filho nasceu praticamente morto e depois eu ouvi o chorinho dele bem baixo. Meu olho enche de lágrima porque é um assunto ainda muito, apesar que vai fazer 2 anos, é um assunto que eu não consigo tocar direito, porque mexe muito comigo, foi muito surreal. Aí, até no hospital mesmo, eu fiquei pensando no que a moça falou, a senhora, do que o moço entrou na lanchonete falando. E todo dia eu não orava nem por mim. Eu orava pelo meu filho. Eu falei, Deus, se você... Na minha cabeça mesmo, Deus, se você realmente existe, me faça mais uma prova. Porque para mim as outras 2 provas tinham sido a moça e o moço. E cure meu filho. Tire dele essa, será que bactéria é essa que ele tem? No dia seguinte, meu filho foi liberado, mas eu tinha que continuar. Pra mim já era um alívio, porque eu não ligava pra mim, realmente eu não ligava pra mim. Eu só queria que meu filho ficasse melhor. Pouco tempo depois, dia 7 de setembro, eu recebi alta. Aí eu vim pra casa. Foi um alívio pra mim, porque eu tive que tomar remédio em casa ainda. Um alívio porque meu filho tava bem. Não precisava tomar mais nada, tava 100%. Aí eu comecei a pensar. Aí que eu comecei mais a pensar que do povo não, da mulher e do moço que veio até a mim, do que eu passei durante a gravidez toda e durante e depois,
eu comecei a pensar, essa é uma prova. Isso é uma prova de que Deus existe. Ele tentou me avisar por outras pessoas. Que eu sempre, antigamente, eu pensava, a prova tem que ser minha. No caso, eu tenho que, do nada, ressurgir algo na minha cabeça, ou pensar algo na minha cabeça. E isso é uma prova, mas não. Eu pensei e vi que prova vem de outras pessoas. Ele usa outras pessoas para vir até você. Tem uma senhorinha que... No caso, eu fiquei mais de um mês com a lanchonete fechada, né? Aí tem uma senhorinha que vende doces do lado da minha lanchonete. E ela, meus pais falavam que ela sempre perguntava por mim. Sei que a gente nunca teve muito contato. Era só oi ou tudo bem. E ela ia comprar um hambúrguer lá ou ia comprar algum doce lá. E era só isso. E meus pais falavam que ela sempre perguntava por mim. E sempre orava por mim, que algo falou pra ela que eu não tava bem. E realmente eu não tava bem, né? Aí quando eu saí da lanchonete, quando eu saí do hospital, que eu voltei com a lanchonete normal, muito tempo depois eu voltei com a lanchonete normal, ela falou que sempre orava por mim e ela tipo adotou eu, meu filho. Ela fala meu pequeno e sempre pergunta se eu tô bem, se tá tudo bem. Então é isso, eu só queria contar essa prova que eu tive durante a gravidez, porque eu sou uma ex-ateia que fala. Porque pra mim, durante a gravidez, antes da gravidez, após a gravidez, eu tive muitas provas. Eu busquei muito, quer dizer, eu conversar com ele na minha cabeça. Então, eu perguntei muito, eu busquei muito. E fui encaixando as ideias e realmente é isso. Pra mim, Deus existe. De uma forma ou de outra ele existe. Cada um pensa nele de uma forma, cada um acredita nele de uma forma, não necessariamente do jeito que tá na Bíblia. Mas foi isso. Foi essas provas que eu tive, que eu pedia tanto, que se realmente ele existisse, que ele me desse uma prova, e ele me deu vários tipos de prova. De uma forma dolorosa, sim, mas foi do jeito dele. Foi uma prova para ele me mostrar que ele existe e ele tá ali. E eu agradeço. De uma forma ou outra, eu agradeço porque hoje meu filho tem saúde, meu filho tá bem. Eu tô bem à medida do possível, tanto na cabeça como em outras partes que depois eu conto pra vocês. Mas é isso. Hoje em dia eu acredito da minha forma. Não vou em igreja nenhuma, não frequento igreja nenhuma. Eu acredito nele, ele e eu. Tipo assim, ele e eu acredito da minha forma, eu peço da minha forma, converso com ele da minha forma e quem precisa saber, eu nunca fui de frequentar igreja, de seguir um tipo de religião. Então é isso. Desculpa ter chorado, se emocionado, o vídeo ter sido meio pesado, mas não sei, eu senti vontade de contar, de fazer um vídeo contando pra vocês. Eu espero que gostem. Tchau!